Ele afirmou que o governo dos Estados Unidos tem guardados OVNIs intactos e materiais biológicos de não-humanos por várias décadas. O contato com seres de outros planetas é algo que vem sendo debatido há muitos anos, com diversos mistérios que ainda rodeiam o assunto. Ninguém consegue ter certeza de que estamos sozinhos no universo, ao mesmo tempo que acontecimentos parecem provar que, vez ou outra, somos visitados por extraterrestres. Veja alguns casos de pessoas que afirmam não terem nascido na Terra ou já estiveram diante de seres que não nasceram. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não é um ET, já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Em 2007, o vigia noturno Yalçın Yaman estava observando o céu nos arredores de Istambul, na Turquia, quando avistou e filmou um objeto voador não identificado pairando sobre o Mar de Mármara por cerca de meia hora, a aproximadamente 500 pés de altura. Oo Salih, görüyor musun? Bakayım. Oo bak bu tam ne kadar beyaz ışık. Şey açtın mı? Evet. Baksana Salih. O objeto tinha forma de disco e, ao dar zoom com sua câmera, Yalçın afirma ter captado uma janela de cabine onde seria possível ver duas figuras humanoides que ele acredita serem seres alienígenas pilotando a nave. O vídeo, compilando as gravações de vários dias, ganhou destaque internacional e foi analisado por especialistas, sendo que um analista forense concluiu que o vídeo não mostra sinais de edição ou manipulação. Inclusive, o governo turco considerou o OVNI como autêntico, assegurando que a tecnologia avistada não corresponde a nenhuma tecnologia militar conhecida, o que faz desse vídeo uma das provas de avistamento de OVNIs mais importantes da história. Há quem considere o caso a seguir como uma das grandes demonstrações de que os alienígenas estão entre nós há muito tempo. No dia 21 de junho de 1976, o estudante de aviação mexicano Rafael Pacheco Pérez, de 20 anos, protagonizou um dos casos mais enigmáticos da ufologia mexicana. Ele tinha só 52 horas de voo registradas, quando decolou às 8h15 da manhã da Escola de Aviação do México para um voo de treinamento em um avião Cessna 150. O voo deveria durar entre 60 e 90 minutos, porém após 2 horas sem comunicação, a escola iniciou buscas, achando que poderia ter acontecido um acidente. Só que do nada, por volta das 11h15, a torre de controle do aeroporto de Acapulco recebeu uma transmissão do piloto, que estava em um estado descrito como hipnótico, afirmando estar sob controle de seres extraterrestres. A gravação original tem cerca de 40 minutos, com Rafael insistindo em dizer que estava sendo feito de porta-voz de seres de outro planeta, falando que não estamos sozinhos nesse universo. Depois de pousar em Acapulco às 11h22, o rapaz foi submetido a exames médicos que não detectaram qualquer alteração em seu estado de saúde ou sinais de substâncias que pudessem explicar o ocorrido. Além disso, ele foi considerado são, um caso que teve grande repercussão e continua sem explicação até os dias de hoje. Talvez muita gente não saiba ou não se lembre, mas em 2012 o ator Reinaldo Gianecchini foi diagnosticado com câncer e, obviamente, assim que soube do diagnóstico, procurou iniciar o tratamento com transplante e quimioterapia, porém ele não se ateve apenas à medicina tradicional. Eu recebi várias coisas durante meu tratamento, opções de tratamento. Uma foi dessa, que eu não fiz
por um acaso, mas eu achei muito interessante, que era a cura por ETs. Segundo o próprio ator, ele estava aberto a todo tipo de tratamento alternativo e aceitou várias recomendações, inclusive uma que envolvia a cura por alienígenas. Ele disse que todos os dias tinha que olhar para um triângulo amarelo de ponta cabeça, pois esse seria uma espécie de portal de comunicação entre ele e vidas extraterrestres que realizariam a tal cura. Na época isso se tornou notícia, mas parece ter sido um assunto meio abafado na grande mídia, enquanto Gianecchini se curou e em pouco tempo já estava completamente recuperado do susto. Será que os aliens realmente ajudaram ele? Existem as mais diversas histórias envolvendo alienígenas por aí, mas uma das mais impressionantes é o relato de José Padilha, que era só um garoto em 1945, quando o primeiro teste de bomba nuclear foi realizado na região onde ele vivia no Novo México. O senhor de mais de 90 anos afirma que na época viu o físico Oppenheimer diversas vezes no local e assistiu à explosão da arma mais poderosa criada por ele. Porém, o que mais o impressionou aconteceu alguns dias depois. Uma outra explosão. I told my friend, it must be another test from the bomb. And he says, no, it's not a bomb. Look at the smoke coming out of the ground. Ele afirma que enquanto andava a cavalo com um amigo, viu uma espécie de nave em formato de abacate caída no chão e que perto dos destroços haviam 3 criaturas que ele deduziu que fossem extraterrestres. Só que mais rápido que nunca o exército americano apareceu no local e recolheu todo o material que havia caído lá, mas que ele conseguiu ali guardar um pedaço do que seria a tal nave alienígena, um caso que até hoje é estudado por ufólogos do mundo todo. No one knows what it is. Teriam os aliens algo a ver com a bomba atômica? E como seria o encontro de alienígenas aqui no Brasil? Em 2014, um enfermeiro revelou que 4 anos antes, ele havia resgatado seres de outro planeta em Sumaré, no interior de São Paulo. O que vocês encontraram? Encontramos uma aeronave, mas não era do tipo avião, esse tipo de coisa. Era um objeto estranho, uma aeronave estranha. Segundo o homem, ele foi atender uma batida, mas quando chegou lá se deparou com uma nave em formato estranho, com 2 seres humanoides que também pareciam não fazer parte do nosso planeta, sendo que um deles ainda estava com vida. Outras entrevistas desse homem parecem ter desaparecido da internet, mas segundo resquícios do que sobrou das declarações, assim que ele informou sobre aquelas vítimas diferentes, ele recebeu a ordem pelo rádio de que uma ambulância especial deveria levar os seres para a Universidade de Campinas. Ele seguiu as ordens e nunca mais soube de nada daqueles seres socorridos. Em 13 de março de 97, por volta das 18h55, milhares de pessoas no Arizona testemunharam um enorme objeto voador em forma de V cruzando o céu. O fenômeno ficou conhecido como luzes de Fênix, pois a maioria dos avistamentos vieram dessa cidade. A nave parecia ter entre 1,5 e 8 quilômetros de largura, voava muito baixo e sem emitir som. Alguns relataram que ela passou tão perto que dava para jogar uma pedra. Uma testemunha conseguiu filmar luzes organizadas e esse vídeo acabou se tornando o melhor registro do acontecimento que abalou o mundo da ufologia. Oh, what do we got? A Guarda Nacional afirmou que eram sinalizadores lançados por aviões A-10 em treinamento. Porém, como que esses sinalizadores ficaram perfeitamente alinhados? Por isso, muitos não concordaram com isso daí. O então governador Fife Simington, ex-piloto da Força Aérea, também viu o objeto e afirmou categoricamente que não se parecia com nada feito pelo homem. E até hoje, o caso segue sem uma explicação oficial do governo americano. Em 3 de julho de 97, um morador de Sorocaba, no interior de São Paulo, chamado Célio de Lima Batista, disse estar voltando para a casa do mercado quando seu carro quebrou perto de um matagal.
Em determinado momento, ele avistou uma luz no céu e, por volta das 8 da noite, uma figura bizarra de cor inexplicável, olhos vermelhos e mãos em formato de pinça simplesmente o atacou. Célio afirma que o ser estranho emitia sons que ele não conseguia entender, mas que seus conhecimentos em arte marcial o ajudaram a se livrar da criatura, que chegou a causar ferimentos leves antes de desaparecer. Ele foi até o pronto-socorro e depois até a polícia militar e fez um boletim de ocorrência descrevendo a situação. E o agressor, que segundo Célio, não era parecido com nada que ele já tinha visto. O caso chegou à promotoria, que considerou Célio uma pessoa lúcida e sem sinais de embriaguez ou qualquer tipo de substância tóxica, além de não haver nada no local que explicasse seus ferimentos. No meio da investigação, o jovem foi morto com um tiro no mesmo bairro, sem nenhum motivo aparente. O caso foi arquivado e o mistério permanece até os dias de hoje. Em 19 de setembro de 1961, um casal americano estava voltando de férias, dirigindo por uma estrada tranquila, quando viram luzes estranhas no céu. No começo, eles acharam que fosse só um avião, mas elas começaram a se mover de forma muito estranha e depois a seguir o carro deles. Eles pararam e a mulher Betty usou binóculos, constatando ser o que descreveu como uma nave com luzes coloridas, e seu marido Barney jura que viu figuras humanoides olhando diretamente para eles. Aí o medo bateu. Eles voltaram para o carro e tentaram fugir, mas escutaram sons esquisitos vindos do OVNI. E então tudo apagou. Quando eles acordaram, já estavam a mais de 50 quilômetros do local inicial e não lembravam o que tinha acontecido nas 2 horas inteiras que se passaram. Anos depois, eles procuraram ajuda e passaram por sessões de hipnose, e aí veio a explicação que eles mesmos deram. Ambos descreveram ter sido abduzidos por seres cinzentos, com olhos grandes, que fizeram exames neles. Essa foi a primeira abdução alienígena amplamente divulgada no mundo, e até hoje, um dos casos mais misteriosos da ufologia. Em 1954, na África do Sul, Elizabeth Clary afirmou ter feito contato com um ser extraterrestre chamado Akon, de um planeta chamado Meton, no sistema de Alpha Centauri. Segundo ela, a nave pousou em sua fazenda e o contato aconteceu por meio de telepatia. A história já era absurda na época, mas melhora porque 2 anos depois, Elizabeth disse ter sido levada por Akon até Meton, onde viveu por alguns meses. Teve um relacionamento com ele e deu à luz a um filho chamado Eiling. Ela descreveu Meton como um planeta altamente desenvolvido e pacífico. Após o nascimento, Elizabeth retornou à Terra, enquanto seu filho permaneceu no planeta alienígena como parte de um experimento entre as 2 espécies. Tudo foi documentado no livro que ela publicou em 1980, chamando a atenção de ufólogos e estudiosos paranormais, onde muitos acreditam que ela é a mãe do primeiro ser híbrido entre a nossa espécie e outra desconhecida. Muito bizarro. Em dezembro de 1980, na floresta de Henderson, na Inglaterra, militares de 2 bases aéreas diferentes relataram avistamentos de luzes e objetos não identificados na região. Na madrugada do dia 26 de dezembro, patrulheiros observavam mais luzes na floresta. Inicialmente suspeitaram ser de um acidente aéreo, daí foram investigar melhor e encontraram um objeto triangular com luzes coloridas que pairava entre as árvores e que desapareceu rapidamente em seguida. Nos dias seguintes, um tenente-coronel junto de sua equipe também testemunharam fenômenos semelhantes e registraram leituras de radiação e protocolaram avistamentos de luzes no céu, inclusive constatando depressões no chão da floresta no dia seguinte, como se algo tivesse pousado ali. Só que o mais curioso vem a seguir. Não demorou muito para o Ministério da Defesa britânico declarar que o incidente não representava ameaça à segurança nacional e encerrar as investigações, o que chamou a atenção de todos que acompanhavam o caso, pois a impressão que deu é que eles tentaram abafar os eventos para que as investigações continuassem de maneira secreta.
Em 1997, uma notícia chocou o Brasil. O jornal Notícias Populares estampou a foto chocante de um homem com o corpo mutilado, alegando que ele havia sido encontrado apenas de roupas íntimas próximo à represa de Guarapiranga, em São Paulo. Um documento do Instituto Médico Legal afirmava que o corpo da vítima, que se chamava Joaquim, tinha sofrido vários cortes precisos e que seus órgãos pareciam ter sido aspirados para fora por esses orifícios milimétricos. O caso ganhou notoriedade internacional, porque na época, ufólogos estudavam os mesmos tipos de corte e órgãos sendo retirados de animais como vacas por pequenos buracos na pele, assim como ocorreu com Joaquim. Porém, até hoje, ninguém sabe explicar o que aconteceu de fato com ele. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!